Olá, eu sou Eduardo Vélez, biólogo, com pós-graduação na área de ecologia, e vou apresentar os dois primeiros módulos deste curso. Na aula de hoje, vamos abordar no módulo 1 o ciclo natural do carbono e no módulo 2 o histórico das emissões. É um conteúdo introdutório, organizado para nivelar informações básicas e auxiliar na compreensão de algumas especificidades técnicas do mercado de carbono. No primeiro módulo, o ciclo natural do carbono, vamos revisar o que é carbono, por que o carbono, onde estão os estoques de carbono e o ciclo do carbono na natureza. Mas o que é o carbono? O carbono é um elemento químico, entre outros tantos listados na tabela periódica. Aqui no detalhe temos o átomo de carbono, com massa atômica 12, por apresentar 6 prótons e 6 elétrons. É um elemento bastante comum, sendo o sexto mais frequente no universo e o 15º mais frequente na crosta terrestre. Uma característica interessante do átomo de carbono é que ele apresenta 4 elétrons disponíveis para ligações covalentes. Isso torna versátil para compor diferentes tipos de moléculas, desde as mais simples, como a do metano, que é uma molécula inorgânica, até as mais complexas, como a glicose, que é uma molécula orgânica de cadeia longa. O carbono se apresenta na natureza sob múltiplas formas. É essencial na constituição de todos os seres vivos, incluindo plantas, fungos, animais e micro-organismos. 18,5% da massa do corpo humano, por exemplo, é constituída por carbono. Todos os componentes estruturais das células, como as proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos, são moléculas à base de carbono. Mas também está presente na forma gasosa, em moléculas de metano e gás carbônico, por exemplo, que são parte do ar atmosférico, na forma líquida no petróleo e na forma sólida, dissolvido na água, como é o caso do ácido carbônico, para dar um exemplo, nos plásticos, que são polímeros de carbono derivados do petróleo, e especialmente em diversos tipos de minerais, o giz, o carvão mineral, o grafite, o mármore e o diamante, para dar alguns exemplos. E, sobretudo, nas rochas calcárias, incluindo a calcita, que é o carbonato de cálcio, e a dolomita, que é o carbonato de cálcio e magnésio, onde está depositado o maior estoque de carbono na crosta terrestre. Agora vamos revisar uma questão básica e que aparece em toda a literatura relacionada a esse tema, que é como medir o carbono. Podemos fazer isso de dois modos, calculando a quantidade de carbono em unidades de massa ou unidades de volume. Iniciemos com as unidades de massa. As unidades utilizadas são grama, quilo, tonelada ou gigatonelada. Nessa tabela, temos as equivalências entre essas unidades de medida e as nomenclaturas correspondentes. Por exemplo, vemos que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilos, ou 1 milhão de gramas. Com auxílio da tabela, podemos consultar outras correspondências e a nomenclatura utilizada. Cabe destacar que a unidade de medida mais usada nas tratativas sobre o carbono é a gigatonelada, sendo que 1 gigatonelada é equivalente a 1 bilhão de toneladas. Muitas vezes vamos encontrar também a massa do carbono sendo expressa em gramas. 1 gigatonelada é igual a 1 petagrama, que equivale a 1 quatrilhão de gramas. Entretanto, daqui para frente, nós vamos falar sempre em gigatoneladas. Então, gravem que 1 gigatonelada equivale a 1 bilhão de toneladas. Quando falamos em medir a quantidade de carbono, é importante também saber que existe uma medida alternativa, muito usada no âmbito das emissões de gases de efeito estufa. Trata-se do carbono equivalente, e que corresponde à massa de carbono medida indiretamente em unidades de gás carbônico, ou seja, considerando junto com o carbono os dois átomos de oxigênio. Com isso, temos uma relação de massa de 3,6 para 1. Vejamos. A molécula de CO2 tem um átomo de carbono com massa atômica 12,
e 2 átomos de oxigênio com massa atômica 16 cada um. Somando tudo, temos uma massa molecular de 44. Se fizermos uma regra de 3, dividindo 44 por 12, vamos ter uma relação entre carbono e gás carbônico total, na qual uma unidade de massa de carbono corresponde a 3,6 unidades de massa de gás carbônico. Expressar a massa do carbono em carbono equivalente é uma forma de compor uma unidade universal de comparação padronizada, como se fosse uma moeda única, que melhora a comunicação e a própria gestão das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, facilita a comparação entre distintos gases de efeito estufa que contribuem de modo diferenciado para o aquecimento global. Assim, todos eles podem ser expressos na mesma unidade, na mesma moeda. Por isso é importante saber, quando se fala em quantidade de carbono envolvida no projeto, se os números apresentados expressam o carbono puro ou da molécula de gás carbônico, ou seja, o carbono equivalente. Vejamos agora como medir a quantidade de carbono em unidades de volume. A concentração de carbono na atmosfera muitas vezes é reportada em unidades de volume, ao invés de unidades de massa, em especial em partes por milhão do volume atmosférico, que nada mais é do que uma medida de proporção. No caso do CO2, por exemplo, sabemos que a concentração na atmosfera variou entre 280 ppm, partes por milhão, e 422 ppm entre 1750 e 2024. Notem que aqui se usa uma medida de volume, não de massa. Por fim, é possível relacionar massa e volume do seguinte modo: 1 ppm de CO2 equivale a 7,8 gigatoneladas de CO2, que divididos por 3,6 correspondem a 2,13 gigatoneladas de carbono.